Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma informação importante sobre o PCR. E hoje eu vou estar falando a diferença do PCR inflamatório e do PCR cardíaco. São duas proteínas que têm o mesmo nome, mas são feitas a dosagem delas por metodologias diferentes, têm valores de referências diferentes e têm finalidade de diagnóstico diferente. Então, a PCR, chamada proteína C reativa, é uma proteína que ela é sintetizada pelo fígado, inicialmente baseada por um estímulo de uma interleucina leucocitária chamada interleucina 6 e interleucina 1. Essa interleucina ela vai a nível de fígado e estimula a produção do PCR, da proteína C reativa. Aí você me fala assim, Marden, tá, mas o que é ela? A proteína C reativa, para vocês entenderem, imagina aqui, ó, eu estou com esse pote branco aqui, esse pote aqui é uma bactéria, correto? O organismo, ele precisa que algo marque essa bactéria para que ela seja destruída, para que essa bactéria seja destruída e fagocitada. Então tem duas opções. Uma opção é ter anticorpo. O anticorpo se liga e destrói essa bactéria pelo sistema complemento. A outra diferença é o PCR. O PCR ele vem e se liga nessa bactéria e junta vários PCRs ligando nessa bactéria. No que esse PCR liga nessa bactéria, fica fácil para o sistema imune agora, pelo sistema celular, pelos neutrófilos e macrófagos, encontrar essa bactéria e fagocitar ela e destruir ela. Então o PCR, ele é uma proteína marcadora, ele é usado laboratorialmente como proteína marcadora de processos inflamatórios. Muitos só pensam que é processos inflamatórios agudos. Não, é errado você pensar que o PCR é usado apenas como marcador de inflamação aguda. Não, o PCR é usado como marcador inflamatório. Por quê? Você tem dois tipos de inflamação, a inflamação aguda e a inflamação crônica. Todas duas estimulam a produção de PCR. E o PCR, ela é uma proteína com carga que tem a capacidade de se ligar nessas bactérias negativas. Então, o PCR ela tem uma carga positiva, então ela se liga a bactérias de carga negativa e faz com que essas bactérias sejam capturadas também pelas hemácias e aí são carreadas até o baço e lá no baço elas são destruídas. Então, num processo inflamatório, aumenta o PCR? Sim. Por que aumenta o PCR? Porque o organismo entende que tem um agressor, tem um invasor dentro da corrente sanguínea sua, dentro do seu corpo e precisa ser destruído. Além de usar o PCR como uma molécula de diagnóstico inflamatório, o PCR também, após o uso do PCR para capturar a bactéria, e após o médico entrar com antibiótico e anti-inflamatório, o que vai acontecer? Os níveis desse PCR tendem a diminuir em torno de 24 horas a 72 horas. O pessoal pensa que é só 12 horas. Não, 12 horas ainda não é tempo suficiente, porque a depuração do PCR precisa de um tempo de que o PCR ele tem que ser usado. Se ele não for usado, ele vai ser depurado. E aí é depurado aonde? Pelos rins, lá nos glomérulos, esse PCR vai ser destruído e vai sair, correto? Agora, o tempo de vida do PCR é de 24 a 72 horas, correto? Então, se você pedir o PCR hoje, você tem que entender que espera 2 dias, 24 horas, ou seja, seguir aí 24 horas para você solicitar o PCR para ver se a propedêutica médica, ou seja, o procedimento médico, está sendo eficaz no uso de anti-inflamatório e no uso de antibiótico, no caso se for bactéria. No caso se for fungo, antifúngico. No caso se for vírus, aí vai ter todo
uma clínica porque tem vírus que não adianta tomar medicamento. Então vai depender da resposta imune da própria pessoa, correto? Já o PCR cardíaco, que é o que eu vou mencionar agora, o PCR cardíaco está relacionado à produção de proteína C reativa ligadas e produzidas pelo cardiomiócito. O que é a cardiomiócito? São as células que estão fazendo parte da constituição do coração. Já no caso do outro PCR, quem produziu o PCR eram os hepatócitos, correto? Então tem dois PCRs, tem os que são produzidos pelos hepatócitos, que têm o poder de diagnosticar inflamação, processo inflamatório no corpo inteiro. Esse PCR é um PCR chamado proteína C reativa e o valor de referência dele hoje é acima de 6 ou acima de 8 e tem outros valores de referências e de outras metodologias laboratoriais, em especial nefelometria, correto? Já o PCR cardíaco, o valor de referência dele é 1. Então, quando a pessoa tem um PCR acima de 1, e é chamado PCR ultrassensível, não esquece, PCR ultrassensível é para avaliação de inflamações cardíacas. Tem gente pedindo aí PCR ultrassensível para o fígado, para detecção de proteína C reativa sistêmica. Esse PCR aí são coisas diferentes, você precisa saber o que você está pedindo. O PCR sistêmico é o PCR produzido no fígado. O PCR ultrassensível é um PCR com valor de referência acima de 1, que deve ser diagnosticado para lesões cardíacas, ou seja, processo de destruição de cardiomiócito. E juntamente com esse PCR, você tem que pedir outros exames para fazer um valor preditivo de lesão cardíaca. Quais são esses outros exames, professor? O a troponina cardíaca, correto? Você vai pedir dosagem também de marcadores da troponina cardíaca. Quem é a troponina? O que é a troponina? A troponina é uma proteína isoladora do sarcômero entre a miosina e a actina. Então, essa troponina que está ali presente, ela tem como principal capacidade fazer o quê? A destruição. Essa troponina ela tem como finalidade fazer a neutralização do sarcômero, ou seja, da actina com a miosina. Quando tem uma lesão cardíaca, o que acontece? Essa troponina ela é destruída, ela sai do sarcômero e toma a corrente sanguínea. Como ela toma a corrente sanguínea, ela está mostrando para você que teve uma lesão de uma célula cardíaca, correto? Da troponina, lá no sarcômero. Então, quando eu tenho um aumento de PCR ultrassensível, aumento de troponina, correto? E aumento de CKMB e CK total, eu vou ter diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Só que você tem que entender o seguinte: o PCR e a troponina, elas praticamente elevam quase que simultaneamente. Agora, a CKMB, que é a fração cardíaca, e a CPK total, elas só vão estar elevadas depois de 6 horas. Ou seja, só depois de 6 horas que vão estar elevadas a CK total e a CKMB. Então, o melhor marcador para o infarto agudo do miocárdio é o PCR ultrassensível e a troponina e o eletrocardiograma. Então, é pedido juntamente esses dois exames. Então, você tem que entender que um exame é para avaliação inflamatória sistêmica e o outro exame é para avaliação inflamatória cardíaca. São coisas totalmente diferentes, mas com poder de avaliar o quê? Processo inflamatório. Um no corpo inteiro e o outro aonde? No fígado. Por que, Marden? As pessoas não sabem. O PCR é uma molécula, agora eu vou falar do PCR sistêmico. O PCR sistêmico é uma molécula opsonizadora. É uma molécula que tem como finalidade marcar vírus, fungo, bactéria, protozoário para que o sistema imunológico
DSTRUA, é uma molécula de opsonização, ela é marcação, correto? Ela ajuda no macrófago, no neutrófilo, no linfócito B, para poder capturar esse antígeno e produzir resposta imune. São coisas diferentes. O outro PCR é uma proteína também que faz parte do sarcômero, juntamente com a troponina, e que faz, além de fazer parte, o cardiomiócito também sintetiza como marcador de processo inflamatório cardíaco. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que faz parte da constituição do sarcômero, ele também é sintetizado para mostrar que tem um processo inflamatório. Para quê? Para que tenha um reparo fagocitário imediato pelas células do sistema macrofágico para reparar o coração e imediatamente restaurar o local lesado. Correto? Então vamos lá. Recapitulando, para fechar aqui, quantos PCR existe, professor? Proteínas, PCR, proteína C reativa, existe duas. Quais são? A sistêmica, que é produzida pelos hepatócitos, lá no braço longo do cromossomo 7, que é produzido essa proteína. Ela é uma proteína opsonizadora, marcadora inflamatória. Muitos falavam que era marcadora inflamatória aguda. Não, marcador inflamatória. Independente se a inflamação é aguda ou crônica, vai ter aumento desse PCR. Correto? E o outro PCR é o PCR ultrassensível, que é um marcador de inflamação cardíaca. Correto? É um marcador de inflamação cardíaca. Ele está presente tanto no sarcômero como o próprio cardiomiócito produz, sintetiza para sinalizar um processo inflamatório cardíaco. E aí, isso serve como sinalizador de reparo imediato cardíaco. O valor de referência é acima de 1 para ser diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e ele é solicitado juntamente com o PCR ultrassensível, a troponina, que para dar mais valor preditivo. Esses dois marcadores eles começam a elevar 30 minutos após a lesão, tem o pico em 3 horas e em 6 horas eles desaparecem. Em 6 horas você vai ter o contrário, CKMB e CK total já vão estar elevadas, e aí vai estar mostrando para você que aquele paciente teve um infarto agudo do miocárdio. Lógico que você não pode esquecer de solicitar o eletrocardiograma, correto? Então segue aí mais um momento de conhecimento e espero que você tenha aprendido aqui diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. É um prazer estar cedendo para vocês esse conhecimento. Até mais, dá um like aí, ajuda a gente aí no canal do Instituto de Pesquisa Rafar, e queremos divulgar esse conhecimento. Eu peço like porque isso aqui, o YouTube, é a regra do jogo, a regra de cada jogo tem uma regra, e a regra é essa. Eu preciso que você me ajude aí, me dê um like, correto? Um grande abraço e até mais.